Eu já queria começar esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar também com quem você gosta, com quem você quer que tenha um pouquinho desse diálogo de hoje. E bora pro vídeo. Você já parou para pensar que o lugar onde a gente vive influencia bastante nas nossas escolhas? Por exemplo, o meio ele pode influenciar tanto nas nossas escolhas, nos nossos gostos, principalmente naquilo que vemos como mundo. O meio ele influencia tanto nossa saúde mental quanto física, mas principalmente a forma como nos sentimos em relação a ele. Já ouvi muito dizerem que nós somos a média das 5 pessoas que nos acompanham no nosso grupo. Somos influenciados também por essas pessoas que nos acompanham. Viver em uma cidade barulhenta, por exemplo, pode aumentar o nosso estresse, aumentar a nossa ansiedade, em comparação com algum lugar mais distante dos centros urbanos, como por exemplo uma fazenda ou lugares mais arborizados, nos deixam mais leve, nos trazem esse aconchego. E é sempre bom se conectar com a natureza. A nossa própria família, por exemplo, nós crescemos cercados por pessoas que são do mesmo núcleo que nós, mas que de alguma forma são diferentes da gente também. Eles têm os seus próprios gostos, têm a sua própria forma de responder a certos estímulos, mas mesmo assim, em muitas coisas a gente é parecido. A nossa família é muito parecida, né? Porque existe uma rotina, existe um certo pensamento único que acaba guiando aquele determinado núcleo familiar. E isso, quando é estendido, por exemplo, para a comunidade, para o trabalho, para a escola, acaba influenciando principalmente na pressão que a gente recebe em relação às nossas escolhas. Eu gosto de lembrar muito de quando eu tinha 12, 13 anos, ali na pré-adolescência, que eu tinha um grupinho de pessoas que eu andava na escola, e na época eu sempre fui um aluno muito assíduo, sempre fui o famoso CDF, e eu lembro bem que eu tive um pouco de, assim, uma certa dificuldade em achar um grupinho adequado, até que eu entrei nesse grupinho, que não era o adequado para mim, mas que, querendo ou não, eu acabava me relacionando. E eu lembro que na época as minhas notas eram muito boas, eu tirava sempre notas acima de 8, porque eu realmente me esforçava e eu dava muito de mim nos estudos. E aí eu lembro que as minhas notas começaram a cair. E a professora, lembro até hoje o nome dela, professora Suelen, de português, veio pra mim e aí me chamou em particular e falou: Henrique, o que tá acontecendo com você? Eu sei que você gosta de estar na brincadeira com essa galera, mas as suas notas estão caindo, você é um aluno maravilhoso, eu não sei o que está acontecendo. E aí aquilo me deu um certo start para falar realmente, o que eu estou fazendo, por que eu estou andando com essas pessoas, não estou sendo eu mesmo. E eu comecei a me sentir um pouco perdido em relação ao meio que eu estava. E aí, de fato, saí um pouco do contato com aquelas pessoas, né? Fui me afastando aos poucos. Percebi que eu não me adequava àquele ambiente. E aí, então, minhas notas começaram a voltar a subir. Mas esse é um exemplo prático de como o meio ele nos afeta.
de como aquilo que a gente ouve, amigos que a gente escolhe, são muito importantes no caminho que a gente quer trilhar. E mesmo que não possamos controlar todo o ambiente ao nosso redor, nós podemos criar certos pontos positivos, porque o dia a dia ele acaba sendo tão corriqueiro que a gente não percebe algumas escolhas de forma consciente. E claro, o meio ele nos molda, mas cabe a nós escolher quem queremos ser. Isso eu digo em um sentido mais reflexivo, porque se você quer alcançar alguma coisa, se rodeie de pessoas que acreditem no seu potencial, acreditem também no sonho que você tem. Eu gosto muito de falar que não existem sonhos idiotas quando você tem um amigo. E claro, os amigos eles não estão o tempo todo só para nos apoiar, mas principalmente para nos mostrar o que às vezes a gente não enxerga. E amigos bons, amigos que são de fato para a vida toda, eles caminham com a gente nos momentos difíceis, nos momentos bons, assim como a nossa própria família, né? Que também deve ser um meio em que a gente pode ter apoio, um meio em que acreditem em você e te deem um voto de confiança para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. Outra história, eu lembro quando eu tinha 9, 10 anos, eu estudava numa escola de cunho religioso e aí eles sempre perguntavam o que você quer ser quando você quer crescer e o que você quer, e aí eu lembro muito bem que eu sempre falava assim, inclusive aquela música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E aí eu lembro que aquilo ecoava muito na minha mente, porque a minha avó ouvia Roberto Carlos, então o meio que eu me inseria influenciava muito. E aí eu falava muito assim, eu quero ter muitos amigos, esse é meu sonho, eu quero ter milhões de amigos e bem mais forte poder cantar. Só que você vai crescendo e percebe que nem sempre é assim. E hoje em dia eu posso contar nos dedos os amigos que de fato eu tenho um apreço muito grande e eles percorrem a minha vida sem que o tempo ou a distância nos separem. E por mais que alguns sonhos eles venham dessa influência da nossa infância e eles acabam chegando na nossa fase adulta de uma forma às vezes inconsciente, é sempre bom refletir em que meio esses sonhos eles começaram a crescer, começaram a ser nutridos. Mas é legal sonhar como criança, é muito bom ter a visão que uma criança tem. E é bom crescer em um ambiente saudável. Quando a criança ela cresce em um ambiente saudável, eu acredito que ela se torne também um adulto muito mais saudável também. E apesar de Roberto Carlos dizer que queria ter milhões de amigos, eu ainda sonho em cultivar um meio em que eu possa ter pessoas que não só me apoiem, mas gostem do jeito que eu sou e entendam que eu sou frágil também, assim como elas. Em que eu possa ter um meio, não só de amigos, né, mas aqui eu coloco principalmente amigos, que entendam que uma amizade também é um relacionamento, né? Mas é legal criar um meio saudável em que a gente possa discordar do outro e também olhar no que a gente pode melhorar, né? E de fato é isso, a gente pode fazer escolhas e a gente deve fazer escolhas. Nem sempre elas vão estar certas e a gente só vai descobrir depois que estão lá. Tente criar um ambiente saudável ao seu redor, pontos de não só possibilidade, mas pontos positivos.
E é isso. Até a próxima e um forte abraço.